Olá, meus queridos e nobres inscritos, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um Spook Responde, mais uma segunda-feira de conhecimento para aqueles que querem, não é mesmo? Conhecimento é para poucos, como diria o filósofo, não é? Separei algumas coisas aqui, muitas perguntas, modeuso, muito questionamento, mas é bom, pessoas pelo menos estão participando, é isso que importa. E mesmo que seja um vídeo com pouca visualização, estarei aqui preenchendo a tabela do conhecimento para vocês, tá? Com a minha cadeira rangendo. E num calor absurdo, que hoje tá um inferno aqui, eu acho que daqui a pouco aparece o capeta do meu lado dizendo, tá quente. Eu falei, não, impressão. Tá, eu tô com o meu ventilador aqui do lado, então se interferir um pouco no microfone, já peço desculpas, mas ou é o microfone ou é o tio Spook derretendo aqui, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais alto para vocês. Vamos lá as perguntas e depois, por favor, eu peço que assistam o vídeo inteiro, porque a gente tem as considerações, né, as finais considerações. Eu não gosto de ficar fazendo consideração no começo do filme, do vídeo, que parece que é obrigação. Porque assim, todos os dias, tio Spook, para onde eu mando e-mail de solicitação de ajuda? Para onde você acha? Ah, tio Spook, eu tô com uma dúvida em relação ao vídeo, para onde eu mando minha pergunta? Para onde você acha? Né? Assim, eu não sei por onde que vocês veem os vídeos, eu não sei se é tudo telefone celular, mas assim, embaixo, eu sempre olho, tem uma setinha, embaixo do vídeo, olha lá, embaixo do vídeo, desce, tem uma seta do lado direito, seu, do lado esquerdo, meu. Você vai clicar nessa seta, vai aparecer a descrição do vídeo. Olá, amigos do Spook Houses, esse vídeo aqui é... E lá no final tem os e-mails de contato. Então, por favor, gente, leiam. É difícil. Tem inscrito meu que fica indignado, que o cara escreve depois, fala, pô, não é possível, meu, você não assistiu o vídeo do Rodrigo? Porque é verdade, as pessoas não sei, cara, ou devem ter memória seletiva, sei lá. Luciano Ferreira, bom dia, boa noite, Spook. São 10 horas da noite e tá quente pra dedéu. Assistindo um dos seus vídeos, tive essa vontade de perguntar. Em relação à intuição, ela realmente existe? Podemos nos beneficiar mais dela? Gostaria que falasse sobre isso, sobre o quão sutil é realmente isso. Por exemplo, você é uma pessoa muito dedicada no que faz, logo tem mais percepções, percebe mais coisas, entende mais, não só pelo conhecimento que adquire, mas porque seu radar capta mais nuances de informações que um leigo. Eu queria saber se há uma relação entre intuição e imersão em um estudo. Focar na busca de um conhecimento, esse foco nos faz ser mais intuitivos ou apenas ter mais conhecimento? Não que o conhecimento nos deixe mais intuitivos, mas a busca desperta a intuição, aquele conhecimento que sabemos, mas não sabemos explicar. Desculpe, mas para mim é difícil expressar minha dúvida sobre intuição. Estou lendo sobre isso, mas aceitar que intuição é mais para um sentimento do que para o efeito da mente ou subconsciente é inexplicável. Muitas pessoas vão dizer o que é intuição, o que não é intuição. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tive um professor, um grande instrutor mesmo, oriental, que ele falava que a intuição, ela bate muito mais em pessoas que trabalham, por exemplo, com dinheiro, com o mercado financeiro. Essa intuição é o que leva o cara a direcionar seus investimentos em aplicações rentáveis e saber exatamente o timing certo de sair, de entrar, de poder negociar seus ativos, tá? Olha só, não é mesmo? Parece uma masterclass que a gente viu aí pela internet, né? Mas não, piadinhas à parte, eu trabalhei no mercado financeiro por 15 anos. Eu vou te contar uma experiência de intuição minha, tá? E assim, até onde a intuição ela é boa, até onde a intuição te ferra. Eu trabalhei num banco de investimentos estrangeiro. A gente tinha um morning call todos os dias, umas 7h30, 8 horas da manhã. Acho que era 8 horas da manhã em ponto. Então a gente tinha que entrar umas 6h30, preparar o texto, ler os jornais, se informar, ter as notícias na ponta da língua. E falava para todas as empresas do grupo, todo mundo que queria participar e escutar, sobre empresas, mercado, economia, sobre política, nós falávamos sobre tudo, tá? Eu era responsável pelas empresas consideradas real estate, ou empresas de construção,
que eram listadas em bolsa. Eram 40 empresas, para vocês terem uma ideia. Então nós tínhamos aí Company, Lopes, Cyrela Gafisa, MRV, cara, assim, todas as listadas em bolsa. E eu tinha que saber tudo o que está acontecendo com a empresa. Naquele dia, a Gafisa ia anunciar os seus resultados na abertura do mercado, que seria mais ou menos umas 9 horas da manhã. Às 10 ia ter um conference call com os investidores. Às 8 horas da manhã, eu recebi o material deles, né, para poder avaliar, para poder verificar. Eles divulgam no mercado aberto o resultado. Eu olhei, avaliei e o resultado, ao meu ver, tinha sido bom. Para alguns analistas, o resultado não tinha sido. Mas para mim eu falei, olha gente, essa empresa aqui podem comprar, podem investir, porque na hora que abrir o mercado, provavelmente a gente vai ter uma resposta boa deles. Meu diretor olhou para minha cara e falou, você não está falando isso, né? Tô, pode colocar. Ou seja, eu estava sobressaindo a minha percepção sobre os resultados, a minha intuição de como o mercado iria absorver aquela informação e iria se comportar. Muito bem, abriu o mercado, tocou lá a sirene, ela abriu em queda de 5% as ações. O meu diretor olhou para minha cara, mas foi aquele silêncio de querer comer meu fígado. E os caras da mesa, tradando. Compra, Gafisa, pode comprar, compra. O nosso analista está mandando comprar, pode comprar, compra. E peraí, o papel está caindo 5%, compra. E eu assim comecei a transpirar, falei, cara, eu não arredei o pé, eu falei, não, eu tenho certeza, pode comprar. Deu 10 horas da manhã, estava o presidente da empresa e todos os diretores na mesa, reunidos, e cada um falando para o mercado, dando sua opinião para o mercado, falando sobre as perspectivas da empresa, os investimentos, CAPEX, falando sobre EBITDA, falando sobre projeção de EBITDA, falando sobre projeção de VGV, vendas contratadas, todos os termos técnicos da área. E, de repente, o papel subiu 5%, 6%, 7%, 8% na hora. De repente, eu estava escutando, né, vendo aquilo subindo, eu falei, caracoles. Lá na mesa de operações, gritou um trader, o cara ficou de pé com o telefone, puta, qual que você deu? Vem aqui agora! O vidro que a gente trabalhava na sala era anti-ruído, então eu escutava ele gritando. Levantei, fui até o cara, ele falando, tô com o maior investidor do banco querendo falar com você. Fui lá falar com o cara falou, nenhuma aplicação financeira que ele fez na história rendeu um ganho de 10% para ele num dia. O cara aplicou mais de R$1 milhão, ele conseguiu 10% no dia. Nenhuma aplicação deu isso para ele. Eu dei 10% sobre o retorno, sobre o investimento dele no dia. O cara estava pulando de felicidade e eu estava suando frio porque o meu diretor depois veio me chamar num canto e falou, cara, nunca mais na sua história assuma um risco como esse. Eu falei, mas eu tinha a intuição, eu tive a percepção. Ele falou, não interessa. Quando a gente lida com dinheiro, não é só a percepção que influencia, você tem que ter muitos outros princípios que justifiquem isso. Tome muito cuidado com intuições, porque podem levar pessoas a perderem fortunas do dia para a noite. E isso aconteceu de verdade, tá? Isso daí não é mentira. E assim, foi algo que eu fui para casa extremamente feliz, mas meu diretor me odiou pro resto da eternidade dele. E até hoje ele me odeia por causa disso, tá? Porque ele colocou o dele na reta por minha coisa, por minha vida, né? Pelo meu risco. Mas pelo menos eu fiz pessoas ricas, né? Que legal. E depois eu tive que sair do banco, me demitir por assédio moral. Meu diretor não perdoou. Mas assim, com relação à intuição, ela tem o lado bom, porque você tem a percepção eu tinha 15 anos dentro da área, então eu conhecia muito bem essas empresas. Então eu tive a intuição com base no conhecimento e o conhecimento de uma coisa chamada mercado, né? Por mais que muitas pessoas falem, eu não sei o que é o mercado, me apresenta, porque eu já vi jornalista falando isso.
O mercado são os traders, são aqueles que trabalham em mesa de operações, são aqueles que negociam constantemente esses ativos, são aqueles que estão diariamente operando, seja aluguel de ações ou mesmo os ativos direto, compra e venda direta desses ativos. E esses caras têm um guts, eles têm uns feeling, eles sabem na hora de entrar e sair. Mas, de novo, quando a gente lida com dinheiro, muito, muito pé atrás. A intuição, ela é vinda de alguém que tem conhecimento, ela pode ser, obviamente, respeitada. Vinda de alguém que não tem o menor conhecimento, ela não passa credibilidade nenhuma. Então, assim, se você trabalha numa área de risco, e você tem intuições sobre aquilo, você tem que ter alicerces muito bons que justifiquem aquilo que você está falando sem você ter A mais B. Quando a gente fala em análise de ações, como eu citei, obviamente existem duas maneiras da gente analisar um ativo, a análise gráfica e a análise técnica, tá? Quer dizer, você fazer cálculos de fluxo de caixa descontados, trazer valor presente e tudo mais, e aí você ter o número certo para falar vale ou não vale a pena comprar. Ou você trabalha com a análise gráfica, dizendo, pelo gráfico eu consigo ver o ponto de inferência que vai me dar o direito de comprar ou vender aquele ativo. Com isso, você gera, sim, a intuição sem precisar fazer os cálculos, porque você já tem as ferramentas que te dão a possibilidade de. Então, assim, o pessoal deve estar olhando e falando, caraca, tio Spook, você viu? Pois é, foram anos trabalhando com isso, então eu sei do que eu estou falando, né? E eu não vou fazer nenhuma masterclass com isso, mas, assim, que é uma área que eu me afastei muito graças ao bom Deus, eu estou trabalhando com algo que eu gosto, que são vocês. E mercado financeiro eu prefiro ficar longe. Então, de novo, a intuição tem um lado bom, tem um lado ruim. Tome muito cuidado. Se você não tem fundamento sobre aquilo que você está intuindo sobre, é simplesmente uma mera adivinhação. Tem que ter conhecimento, sim, sobre as coisas para você ter a intuição que leve a uma resposta rápida. João Paulo. Olá, tio Spook. Você falou em um vídeo que foi milarepa na vida passada. Não, eu não fui milarepa, eu vou explicar. Mas milarepa não foi aquele que matou 35 pessoas e se iluminou? 35 pessoas. Não. Se você se iluminou, por que não desceu novamente? Desceu? Por que você desceu novamente? Não, você não tem a menor noção, né, João Paulo, das coisas. Eu vou explicar para você. Primeiro, Milarepa realmente existiu, tá? Ele foi um músico, um poeta, que ele queria se iluminar. O que é iluminação para você, João Paulo? Eu não sei, eu acho que é virar Deus. Iluminação é quando você tem uma percepção maior, uma consciência maior sobre as coisas que estão ao seu redor. Você tem uma percepção maior sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a existência, sobre a consciência que todo mundo chama de Deus, sobre os princípios da vida. E nesse princípio da iluminação, você passa a informação para o próximo, seja por meio do que a gente chama de Bodhisattva ou Bodhisattva, por meio da sabedoria ou da compaixão, tá? Então, assim, eu recebi o nome de Diksha, Milarepa Diksha, que seria a graça de Milarepa. É um sanya. Um sanya é um nome dado por um iluminado, que é algo que você vai carregar. Eu também tenho um nome no budismo tibetano, tá? Que é um outro nome. Nesse caso, eu recebi esse sanya de uma outra senda que eu adentrei, um outro conhecimento, tá? Do budismo também. E ele olhou para minha cara e falou, cara, Milarepa. Por que Milarepa? Realmente, a minha história, o cara não sabia nada da minha vida. Ele olhou para minha cara e disse, você tem a graça de Milarepa em você. Eu falei, mas por quê? A história de Milarepa é o seguinte, o cara queria se iluminar, ele nunca conseguiu atingir o grau de iluminação. Ele morava num vilarejo. Uma hora ele saiu desse vilarejo, foi pescar, quando ele voltou, ele descobriu que assassinos entraram no vilarejo e esses assassinos mataram pessoas, mataram a família dele, mataram outras pessoas. E Milarepa, enfurecido porque ele não conseguiu fazer nada para mudar isso, ele fez chover meteoros. Lembrando, isso é uma história, uma parábola, ok? Desligue Harry Potter e comece a prestar atenção nos efeitos reais, né? Não desses efeitos mágicos. Então ele fez chover meteoros, ou seja, ele ficou enraivecido com toda aquela situação, não soube controlar, e aí ele foi atrás de pessoas que poderiam ensiná-lo a controlar sua raiva. Ele adentra várias casas, vários lugares, e ele conhece
um senhor que poderia realmente levá-lo à iluminação. Ele se aproxima desse cara, mas esse cara não quer nada com nada. Tipo, Milarepa, me deixa, cara. Ah, mas por favor, me ajuda a me iluminar, me ajuda a me iluminar. E nesse processo, ele escraviza Milarepa. Então Milarepa vira escravo dele para pegar água, para lavar louça, para fazer trabalhos pesados, limpar estábulo, coisa desse tipo, de graça. E o Milarepa não recebia nada em troca, simplesmente a devoção por aquele sujeito. Uma hora a mulher deste homem iluminado ficou tão indignada e que falou, se você não ensinar o Milarepa, eu irei lhe abandonar. Muito bem, ele olhou para o Milarepa e falou, tá, eu vou te ensinar. Trancou o Milarepa numa caverna e fez com que ele pudesse seguir o caminho das percepções sozinho. Ele indicou uma direção e o Milarepa insistiu naquilo constantemente. Depois de muitos anos dentro da caverna, comendo folhas, plantas, e ficou até verde por causa disso, ele se ilumina e ele vira um dos maiores músicos e poetas daquela época. Eu não sei o porquê ele me colocou como apelido de Milarepa, talvez porque eu, na época, fosse músico. Hoje eu sou músico também, mas não é uma profissão minha. Naquela época eu estudava muito música. Eu já tinha músicas minhas, eu já tinha algumas composições minhas, ele nem sabia disso. E talvez porque ele tivesse percebido a minha força, a minha vontade de querer aprender o que ele tinha para ensinar. E isso talvez me coloque como Milarepa, ou a graça de Milarepa, tá? Isso é a história dele. Então eu recebo esse Sanya, que é um mecanismo onde você vai buscar a sua iluminação, a sua percepção, ou iniciar sua jornada na vida. Gente, vocês levam as coisas tudo ao pé da letra, eu não entendo. João Paulo, por favor, assista mais meus vídeos, cara, é sério mesmo, tá bom? Assista, por favor. Pamela Carolina. Olá, tio Spook, tudo bem? Me chamo Pamela e tenho uma dúvida. Ouvir músicas pesadas, digamos com palavrões, xingamentos, etc., atrai energias ruins? Pamela, a gente já falou disso em alguns vídeos. Espero que veja, adoro o teu canal, descobri recentemente que já fiquei agora para sempre. Mais uma perguntinha, se não for incomodar. Você sofre muito hate? Pois religião é um assunto complicado a se falar. Pamela, eu tenho um vídeo meu chamado Espiritualidade e Musicalidade. Por favor, assistam esse vídeo que vai responder para vocês o que é a música, sobre o enfoque da espiritualidade, a prática da espiritualidade, como as notas musicais podem interferir, sim, a percepção de vocês, os campos harmônicos dentro da musicalidade, o campo harmônico maior, menor, menor, melódico, como a vibração dessas notas pode implicar em mudanças emocionais, tá? Até porque a música pop, hoje em dia, trabalha com sempre campo harmônico maior para ser muito mais bonitinha, muito mais florida, sabe? E poucas músicas realmente nos remetem às tristezas, como a gente viu já antigamente pelos grandes compositores. Então, dá uma olhada nesses vídeos, tá? E a gente já falou sobre isso, acho que vai te ajudar bastante. A questão do hate, eu sofri muito no passado. Esse ano do canal, o primeiro ano do canal, foi horroroso para mim. Eu tive certas pessoas que fizeram vídeo denegrindo a minha imagem, eu tive pessoas que vieram questionar a minha crença, abalar a minha estrutura, teve gente que se passou por inscrito do canal e era, na verdade, assediador de crianças. Isso aconteceu mesmo, eu fui até a delegacia, eu fui 10 vezes na delegacia prestar denúncias contra haters, passar os nomes, a inscrição do IP. Nossa, os policiais olhavam pra minha cara e falavam: ô Rodrigo, de novo aqui? Eu falei: mais uma pessoa que tá me enchendo o saco. E assim, ele tá assediando crianças, eu sei quem é, já conversei com a pessoa tá agindo de má fé, eu preciso que vocês tomem algum partido. A polícia foi atrás, teve uma pessoa que foi caçada pela polícia, tá? A polícia foi atrás do cara, o cara teve que sair de São Paulo, porque ele exagerou demais. Foi um tormento a minha vida no primeiro ano do canal, tá? Hoje a gente tá nadando numa maré mais tranquila. Eu tive que usar muito os inscritos do meu Twitter para poder me ajudar, sabe? Pessoas que realmente ficaram do meu lado para poder me defender de certas acusações. A galera realmente exagera demais. Hoje acontece sim de aparecer haters, mas são haters mais pontuais pela ignorância. Então, por exemplo, vamos abrir o jogo e falar honesto, tá? Outro dia veio um mano piruleta me encher o saco, um débil mental, que, sério, débil mental mesmo, não fisicamente falando, mas figurativamente falando, porque assim,
Eu fiz críticas ao Renato Garcia, fiz críticas ao Kid Boy Shechel, fiz críticas ao Ítalo, fiz crítica a alguns grupos de youtubers que realmente buscaram criar mundos, histórias, fatos que não são verdadeiros, inventaram histórias para ganhar inscritos e ganhar dinheiro e fama a respeito das mentiras. Desde gente que foi atacada por lobisomem, que foi acho que a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, até gente que entra em casas abandonadas e fica inventando que tá vendo coisas, sai correndo com câmera, sabe? Quer dizer, a gente busca trazer para vocês fundamentos. Então eu tenho 25 anos de estudo de religiões, seja desde o cristianismo, catolicismo, judaísmo, Rosa Cruz, martinismo, umbanda, ritos africanos. Cara, eu fui membro de várias sociedades esotéricas. Quer dizer, eu tive um caminho muito legal e eu posso passar isso para vocês. Quando eu trago fundamentos para vocês, a gente discute isso em vídeo, mostro para vocês na casa das pessoas por meio da limpeza de casas, os tratamentos que eu faço, onde vocês têm o depoimento dos inscritos, que eles fazem de livre e espontânea vontade, eles pegam a câmera e falam, cara, aconteceu, foi real e tudo mais, para poder ajudar aqui a divulgar mais o meu trabalho para vocês. Tudo tem um fundamento. Quando vem esse pessoal e fica inventando histórias, eu acho que cabe a minha pessoa mostrar para vocês, parem de acreditar em certas baboseiras e comecem a prestar atenção no mundo espiritual que afeta vocês. Vocês não vão ver o crucifixo girando na casa de vocês, como aconteceu num dos vídeos. Vocês não vão ver lobisomem, coisa que não existe, atacando o cara no meio do mato e o cara, a câmera desliga, de repente aparece ele com a camiseta rasgada, né? Sem sangue e sem nada. Olha, fui atacado por um lobisomem. E não tem nada, entendeu? Quer dizer, isso me deixa triste, porque eu vejo que pessoas estão ganhando dinheiro com mentiras. E isso só potencializa o medo em vocês, a insegurança em vocês, e eu vou pra cima. Na hora que eu vou pra cima, o público desses caras se volta contra mim. Então vem todo mundo dizendo, mas você. Então o cara assistiu um vídeo, eu falando sobre o Kid Boy, ou eu falando sobre o Ítalo, ou eu falando sobre o Renato, e o cara vem pra cima dizendo, você é um vagabundo mentiroso, você é fake. Eu sou fake. Eu. Que vocês não veem nada nas minhas gravações. Só aqueles que são médiums sensitivos, que têm as percepções do mundo espiritual é que conseguem. Algumas pessoas estão desenvolvendo essa sensibilidade graças aos meus vídeos. Eu que faço a limpeza de casas de vocês. Eu que mostro o processo de como é feito. Eu trago para vocês até youtubers famosos que eu vou na casa dos caras e mostro para eles. Eu trago pessoas da gente, do povo mesmo, que está passando por problemas reais. Vou na casa dos caras, filmo, não tem imagem, né, bicho aqui do lado, não tem. E a gente vê em youtubers que aparecem, e aqui não tem. Eu sou fake. Sabe? Depoimento de pessoas que tiveram a cura de tumores. Pessoas que, sabe, reais, chorando nos vídeos, falando, cara, ele salvou minha mãe, ele me ajudou, ele fez isso. Eu sou fake. E aí eu paro pra pensar e falo, cara, o que leva um ser humano a fazer um negócio desse? O que leva um ser humano a vir escrever no meu vídeo, sendo que eu tenho 800 vídeos postados no canal, com instrução espiritual para vocês, com educação espiritual, com vídeos divertidos, com vídeos educativos, com coisas legais. Eu sou fake, eu sou mentiroso, eu sou farsante. Então assim, é uma situação que me deixa chateado pra caramba, eu fico muito triste, sabe? Eu olho pra cima e Deus faz assim pra mim, dizendo, é o preço que se paga. Aí eu falo, tá, mas muitos mestres saíram desse universo por pouco. Ou seja, nós tivemos muitos grandes instrutores espirituais que olharam e falaram, cara, será que a humanidade está preparada para a vinda de Jesus como vocês querem? Ou para que realmente, alguns falem, né, Maitreya vai voltar. Ou, não, porque alguém vai ter que descer dos céus, um alienígena, alguma coisa vai ter que descer e mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Eu não sei. Muitos largaram tudo isso. Largaram seus discípulos, falaram, cara, não rola mais, não dá mais. Eu não consigo mais brincar disso. Entendem? Então, assim, é uma situação para mim péssima, eu fico chateado com os haters, porque a gente faz um trabalho tão legal, tão nobre, tão reconhecido por muitas pessoas, sabe? Muitos youtubers, eles fazem as melecas,
Depois eles entram em contato comigo em off, mandam um e-mail dizendo: Spook, deu uma meleca aqui em casa, você pode me ajudar? Posso. Aí eu vou, faço a sessão à distância, faço o tratamento, alguns pagam, tá? Outros permitem que eu coloque a limpeza no canal. Só que ninguém fala. Ninguém assume em vídeo dizendo: cara, o que o Spook faz é real, o que aconteceu foi real. Eles ficam na miúda, porque eles sabem que eles estão fazendo algumas coisas que são erradas. Eu não vou falar o nome desses caras, porque tem muitos canais aí grandes que vêm me procurar. Mas eu fico quieto, porque eu acho que cada um tem o seu papel. Eu tenho sigilo, não falo o nome de inscritos, também não vou falar o nome de youtubers. Mas eu acho que poderiam fazer a parte deles também falando: cara, o Spook fez, funcionou. Eu fico chateado. Aí, desabafei mais do que respondi. Stephanie Carrion. Boa tarde, Rodrigo. Cheguei no seu canal recentemente e ainda estou assistindo alguns vídeos seus, como a playlist Mediunidade, por exemplo. Você, com seus vídeos, nos gera conhecimento espiritual e lhe agradeço muito por isso. De certa forma, sinto que precisava disso, mas enfim, estou divagando, que nem eu fiz agora há pouco. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: desde sempre tive muita sensibilidade e noção de quando tinha algo por perto, mas desde que passei a querer estudar mais sobre o assunto, sinto que estou mais sensível. É possível que isso gere curiosidade do lado espiritual, atrair por perto, ou quando se inicia o estudo sobre, de certa forma, a pessoa se torna mais sensível? Eu não diria nada disso, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu peguei essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta universal, que todo mundo tem dúvidas. Há muito tempo atrás, eu sempre escutava dos meus professores da escola que cada página de um livro aberto que você lê é uma janela que você abre para um universo. Seja um livro de história, um livro de ficção, de ação, você abre para a sua mente, mas você também lhe permite adentrar em certos universos. Quando a gente fala o termo adentrar em universos, galera, não significa que você vai sair do planeta Terra e você vai para uma outra galáxia. Tem que explicar para as crianças isso, tá? Adentrar um universo significa sair do seu mundo, da sua zona de conforto, e começar a se permitir entrar em conceitos que vocês nunca ouviram ou desconhecem completamente. Quando vocês adentram dentro desses conhecimentos novos, obviamente abre-se a sua curiosidade. A sua curiosidade pode ser benéfica ou uma vilã a vocês. Vocês podem ser penalizados pela curiosidade que vocês estão tendo. Por quê? A mente de vocês é capaz de se projetar para aquele assunto, mas atrair aquele assunto para dentro da casa de vocês. Quando você atrai, obviamente, você está atraindo também a curiosidade do mundo espiritual para dentro da casa de vocês. Então, quando vocês começam a ler livros tipo de Goécia, eu quero ler Goécia, eu quero invocar demônios, coisa de criança de quinta série. Mas tem aí muitos Harry Potters de 50 anos, 40 anos, 30 anos, que adoram brincar de eu vou invocar demônio e só fazem merda, falando o português correto. Tá? Primeiro, que esse tipo de conhecimento é ridículo, tá? É totalmente deturpado ao longo dos anos, a gente já discutiu sobre isso, mas o cara vai lá e quer brincar disso, achando que vai atrair o demônio. E o que o cara faz é simplesmente atrair obsessores para casa dele e que ele acha que são demônios, e não são, são obsessores que estão ali fazendo mal a ele e que vão levá-lo, obviamente, há uma situação ruim de doenças, de problemas emocionais, problemas mentais e deveras outras coisas. Então, assim, as pessoas parecem que não crescem, elas ainda se mantêm com 15 anos de idade brincando de Harry Potter, não é mesmo? E o que eu falo para vocês é, cada livro que vocês leem, principalmente esses livros, Clavículas do Salomão, o livro Capa Preta de São Cipriano, todas essas coisas, vocês só vão atrair coisas ruins para dentro de casa. As pessoas parecem que não querem aprender um conhecimento legal, um autoconhecimento, uma autoajuda baseada em livros que têm um fundamento muito mais bonito e que vão te ajudar ao longo de toda a sua existência. Então, se você quer buscar conhecimento, busque conhecimento no lugar certo, para que você atraia coisas boas para dentro da sua casa. Tudo bem?
Faça a coisa certa, é sério mesmo. Leiam coisas saudáveis, pratiquem coisas boas, tenham uma vida mais saudável e aí as percepções vão começar a vir, ok? Tendo instrutores corretos, professores corretos, o caminho da sensibilidade ele vai se abrir, tá bom? João Lucas Rodrigues Rocha. João Lucas Rodrigues Rocha. Um tigre, dois tigres, três tigres. Salve, Frater Rodrigo. Olha, um Frater. Em vários vídeos do seu canal, você diferencia a vidência e a clarividência. No entanto, afirma que praticou a vidência por vários anos. Eu não lembro de ter praticado a vidência. Vamos lá. Tanto no espiritismo kardecista e na Umbanda. Não tem vidência. A vidência, no seu caso, foi um passo importante e relevante para a clarividência como uma espécie de passo antecedente necessário à clarividência? Ou a clarividência pode ser alcançada de uma forma totalmente independente? Abraço fraternal a você, aos universitários, a Daniel Lilu, de seu inscrito e paciente João Lucas, Pax Profunda, sem qualquer restrição, para que a pergunta apareça em seu vídeo. Vamos lá, João. João, é o seguinte, a vidência... tá? É uma palavra que ficou até banalizada na boca das pessoas, porque todo mundo é vidente ou todo mundo é paranormal, tá? Eu acho que as pessoas começaram a mudar um pouquinho o termo de vidência para paranormalidade, para poder sair um pouco desse negócio que vidente é tudo ou macumbeiro, pai de santo ou charlatão, né? O que ainda está preso a essas verdades. Eu conheço muitas pessoas que frequentam esses pais de santo, charlatão, esses videntes, e não adianta, cara. Eles continuam falando besteira, praticando besteira, agindo de maneira errada. A vidência, como eu lembro que eu peguei até um livro de um grande professor hindu para falar sobre isso, e ele diz exatamente o que eu falo nos vídeos, a diferença de clarividência e vidência. Vidência é a arte de ver coisas que estão para acontecer, ou ver coisas que já aconteceram em certos lugares. Edgar Cayce, um cara que foi reconhecido em certo período nos Estados Unidos, ele tinha uma habilidade de parar em um lugar e ver o que aconteceu, seja no passado ou o que estaria para acontecer no futuro, tá? Como ele faz isso, como ele procede isso, é outra história. Mas ele tinha essa finalidade, ele conseguia fazer isso. A vidência, ela então é uma faculdade de projetar a sua consciência para uma linha atemporal, podendo trazer fenômenos que venham a acontecer. Existem 3 possibilidades, ou mais possibilidades, mas eu acho que são 3 possibilidades para dentro daquilo que nós trazemos à vida das pessoas. Então, uma pessoa, por exemplo, você pode chegar para uma pessoa e falar, olha, eu acho que eu estou vendo uma viagem que você está programando. Legal. É uma tentativa e erro, 50% de chance. Tenho ou não tenho uma viagem programada. Ok, tem uma viagem programada, você acertou. Para onde? Aí começa a complicar, certo? São médiums, poucos médiums que conseguem ser tão específicos nesse caso. Mas, se uma pessoa tem algo assertivo, ou seja, realmente eu comprei uma passagem, estou indo viajar, a forma pensamento fica no corpo de energia da pessoa. Então, um vidente conseguiria pegar essa forma de pensamento e interpretar dizendo, você comprou uma passagem, logo você vai viajar. Estou vendo essa viagem. Pegou? Muito bem. Ele se estende também para outros pontos. Você vai casar e ter filhos. Cara, mais 50% das pessoas querem casar e ter filhos. Então é uma linha muito tênue da coisa. Então esse vidente, ele vai prever algo, vai ver algo, ou vai, por meio da sua percepção, que está no corpo de energia da pessoa, ele vai trazer por meio da sua capacidade de ver, verdência. Ok? Vidência, verdência. Entendeu? Beleza. A clarividência, não. A clarividência ela é direcionada para uma finalidade. Qual é a finalidade? A clarividência permite você ver por dentro de. Então eu consigo ver claro e, obviamente, evidente, brincadeira do conjunto das palavras, não é? Claro e evidente, o que acontece dentro dos órgãos das pessoas. Então eu vejo os órgãos, os ossos, os vasos linfáticos, isso eu vejo claramente. O sistema nervoso, eu vejo os órgãos, eu vejo toda a estrutura que compõe o ser humano, indo um pouco além. Eu vejo o corpo de energia e as energias que estão se manifestando no corpo de energia. Então pode gerar uma intersecção entre o que o vidente vê. Se o vidente vê o corpo de energia, eu também vejo o corpo de energia. Aí está a intersecção. Então eu posso pegar um vidente na porrada.
Porque eu vou falar, você está errado, amigo. Você não está vendo direito. Essa é a minha área de atuação, não é a sua. Quando eu falo para as pessoas que eu trabalhei em centro de espírita ao longo de 10 anos, verdade, eu trabalhei no meu passado na Umbanda, onde eu me destaquei muito mais do que no kardecismo. O kardecismo, eu busquei muito mais informação dos livros do Allan Kardec, então eu li as obras de Allan Kardec e direcionei mais ao passe, à desobsessão, essas coisas. A incorporação em si, a manifestação espiritual mais intensa aconteceu na Umbanda, quando eu comecei a buscar meios de atuação dentro da espiritualidade. Como eu posso atuar na espiritualidade? Falei, bom, eu vou atuar na Umbanda. Cheguei na Umbanda e desenvolvi as 7 linhas logo nas primeiras 7 semanas. E não foi com vidência. Eu fui médium de incorporação, porque eu conhecia a doutrina espírita, eu conhecia os alicerces do espiritismo e conhecia a Umbanda. Então eu fiz aula da Umbanda. Então eu me dediquei à Umbanda, atendendo, aprendendo, sendo doutrinado tanto pelo kardecismo quanto pela Umbanda. Então naquela época eu poderia dizer, eu sou médium de Umbanda de incorporação. Eu atendia nas casas, incorporava certos guias que eu não sabia quem eram, não sabia como se manifestavam, mas que eles estavam lá. E, assim, sério, sabe, João, a coisa mais punk era quando você estava do lado de 100 médiums renomados, uma casa que era um quarteirão, com 3 andares. Os caras tinham loja, lanchonete, tinha um monte de coisa. Você chega lá, você começa a dar uns trimelique, cara. Eu falo, não quero, não tô afim, não quero, não tô afim. Aí chega o dono da casa, cara gigante. O cara me chamou. Eu falei, não, cara. Cheguei lá no meio, 100 médios olhando. O cara botou a mão na minha cabeça e falou, vai. Putz, aí veio. Eu dei uns gritos lá dentro, cara. Que assim, a entidade, ela entrou, que os caras aplaudiram. Eu olhava pra mim, eu era um caboclo, cara. Eu tava com um cocar gigantesco, eu tava gigante. Os caras aplaudiram, falavam, caraca, forte essa incorporação. Aí o cara falou, tá pronto pra atender, vambora. Esse é o reconhecimento, cara. Quando você olha e você fala, meu, tenho 100 caras aqui do meu redor, atendendo, olhando pra minha cara e me cumprimentando, como se cumprimenta realmente uma entidade. Você fala, meu, é absurdo, sabe? É um reconhecimento único. O problema é que assim, eu não fumo, não bebo. Minhas entidades não fumavam, não bebiam. Elas utilizavam, obviamente, da energia do meu corpo. Então, eu ficava muito exaurido, chegava em casa muito fraco. Isso começou a atrapalhar a minha vida, meu dia a dia, começou a atrapalhar o meu emprego. Não era uma coisa tão saudável assim. O desgaste físico é enorme. Atendia 15, 20 pessoas numa gira. Era difícil, cara. Então, assim, não era vidente. Eu atendia como médium, mas eu não sou médium, tá? Por quê? Porque eu saí da Umbanda, eu saí do Espiritismo, exatamente porque existem questões, existem pontos que a gente coloca uma interrogação dizendo, tem coisa errada aí dentro, tem coisa errada aí, tem conhecimentos errados, tem alicerces errados, tem um fundamento que não bate, tem princípios que não são legais. Eu fui embora. Aí eu fui atrás da clarividência, porque quando eu saí da Umbanda, eu fui procurar um estudo esotérico muito mais forte, muito mais elevado e muito mais dedicado. E aí sim, eu me deparei com conceitos hindus, com conceitos chineses, japoneses, coisas realmente fortes. Eu falei, bom, aqui está um negócio. Chamei minhas entidades, falei, eu não quero mais incorporar, se vocês quiserem ficar aqui do meu lado, fiquem à vontade, mas a partir de agora eu não vou mais frequentar o centro, eu preciso complementar meus estudos. Aí eu deixo de trabalhar como médio de incorporação para me voltar à clarividência, me voltar aos estudos sobre mim, sobre a minha percepção, sobre a minha evolução como ser humano. Eu não posso ajudar pessoas se eu não me ajudar primeiro. Então eu saio do processo de mediunidade, entende? Então, se você me perguntar, Rodrigo, você é médium? Eu não sou médium. Não sou. Porque eu não sigo nenhuma dessas doutrinas. Agora, eu sou licenciado, certificado pelas Filipinas com o certificado de Higher Clairvoyance, ou um clarividente extremamente avançado, certificado, testado, comprovado. Então, quer dizer, eu tenho anuência. É isso que falta. Eu falei demais.
Vamos lá. Fernanda Celico Dandaro, olha que nome bonito. Olá, tudo bem? Foi o primeiro vídeo que eu vi no seu canal e você disse várias vezes depois observadores que tinham no bairro e tal. Nossa, não sei o que está perdido aqui. A casa dele, no caso, era alugada e dessas reformas, mas esses observadores ficavam apenas na casa. Meu Deus, Fernanda, do que você está falando, menina? Nossa, que tá pesado esse texto, hein? Vamos lá, deixa eu entender, Fernanda. Você escreve assim, olá, tudo bem? Foi o primeiro vídeo que eu vi no seu canal, eu nem sei que vídeo você está falando. E você disse várias vezes depois, observadores que tinham no bairro e tal. A casa dele, no caso, é alugada, pois a dele está em reformas, mas esses observadores ficam apenas na casa? Ou quando ele sair lá, ele vai levar junto? Porque você disse que eles podem estar em reforma em pensamentos negativos. A minha casa é nova, a gente comprou um apartamento no contrapiso. E eu fui diagnosticada com depressão há vários anos. E parece que aqui eu sinto mais vontade de chorar. Será que tem alguma coisa a ver? Eu vou tentar explicar isso aqui. Eu não sei que vídeo você está falando, eu juro. Assim, quando a gente cria uma estrutura de texto, Fernanda, a gente tem que dizer o que a gente quer, né? Assim, olha, Spook, eu vi tal vídeo. Nesse tal vídeo aconteceram algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Ajuda, né? Vamos lá. Fernanda, nem tudo que acontece no nosso mundo é espiritual. Nós temos problemas físicos, nós temos problemas emocionais, nós temos problemas mentais, e aí sim, salvo todos esses que não se justifica a sua enfermidade, podemos diagnosticar uma pessoa com problemas espirituais. O que são problemas espirituais? Existem criaturas no mundo espiritual, que nós chamamos de obsessores, que nos perseguem devido à cumplicidade de energia. Se você vibra uma tristeza, uma energia pode ser atraída por meio de seus pensamentos ruins, suas atitudes ruins, para com você, porque você está triste, se destruindo, e ela pode potencializar isso, levando você a uma depressão. Legal. A depressão, no seu caso, pode ser também causada por problemas emocionais advindos de uma situação familiar, advindos de uma situação causada por problemas de trabalho, ou ausência de trabalho, ou outras questões até mesmo financeiras. Então, assim, no seu caso, eu não tenho a menor ideia porque eu não sou vidente, graças à explicação que eu dei na resposta anterior. Então, eu não sou vidente para dizer o que está acontecendo na sua casa, assim, dessa maneira. Se você está passando por problemas, eu recomendo que você procure agir de uma maneira correta. Então, assim, nós podemos ajudar para verificar o que é a origem de sua doença? Podemos. Mas, assim, existe um valor a ser cobrado pelo meu tempo, meu conhecimento, meu esforço dedicado a você, a atenção de eu parar o que eu estou fazendo para escutar o seu problema, tá? Então, você deve mandar a solicitação de ajuda para o limpezadecasas@gmail.com e lá você vai falar, olha, estou passando por um problema de depressão, eu não sei o que pode estar ocasionando isso, vocês podem me ajudar? Aí a Dani, que é a minha namorada, ela vai lhe responder dizendo o que nós podemos fazer por você. Entidades, novamente, podem afetar a vida de uma pessoa? Podem. Se você comprou a casa, sei lá, no contrapiso, não importa. Entidades do bairro podem influenciar uma casa. Eu tenho um cemitério aqui perto, graças a Deus. Então, assim, para mim as gravações é um prato cheio, porque eu consigo atrair certas criaturas que frequentam o cemitério para minha casa. Depois expulsá-las, claro, mas assim, eu estou utilizando a energia do bairro para fazer gravações legais para vocês. Então, como eu te falei, o bairro influencia, o seu comportamento para com você influencia, sua família influencia, seus amigos influenciam. Tem muitos fatores que podem levar uma pessoa a ter comportamentos desse tipo. Eu nunca digo, em primeira instância, que é espiritual. Eu tenho pacientes, eu trato 15 pessoas por dia, tá? E isso eu já estou há 15 anos fazendo. Tem pacientes que eu olho e falo, você não tem nada. Eu juro, teve um paciente que foi espetacular. O cara chegou na minha casa, ele sentou no sofá, ele, a irmã dele, ele até trouxe a mãe da Austrália e tudo mais. Ele falou, cara, eu vim fazer uma consulta com você. Ele falava assim, soprado. O cara era bom, o cara era culto, o cara era educado. Tá bom. Eu olhei e falei, eu não sei o porquê, querido, você não tem nada. Ele olhou e riu e falou, eu sei que não, mas é sempre bom ter uma avaliação de uma pessoa. O cara não tinha nada. É sério, a vida do cara
Era uma vida tão direcionada à plenitude, às coisas boas, a coisas legais. O cara era muito rico financeiramente, o cara tinha um altruísmo, ele doava uma quantia elevada de dinheiro por mês, ele praticava boas ações, ele tinha uma vida mais calma, mais, né, tranquila do que nosso dia a dia de sair correndo, fazendo um monte de coisa. Ele não atraía coisas para ele. Ele tinha uma prática de meditação constante, ele tinha uma fé que ele praticava constante. Em compensação, a família tinha seus problemas, mas ele não tinha. Ele tinha a habilidade de poder se colocar fora de certas situações. E era genial. Eu falei para ele, você não tem nada, cara, parabéns. Ele riu, ele falou, exatamente. Que bom que você acertou. Eu sei que eu não tenho nada, mas eu vim aqui trazer minha família e eu gostaria de passar pela sua sessão de tratamento mesmo assim. Tá? Então, assim, aqui a coisa é real. A gente não induz ninguém, aqui não é show de mediunidade, né, como esses médium vidente vagabundo, que fica, não, você tem o obsessor do seu lado, você tem isso do seu lado, tô vendo o parente seu do seu lado. Não, a gente fala a verdade. Se não tem nada, não tem nada. Não tem nada, tá? Então, assim, faça as coisas certas, tá? Fernanda, mande e-mail, busque entender como funciona. É um convite que eu faço a todas as pessoas do meu canal. Eu tenho mais de 750 vídeos postados, eu já não sei mais quantos, porque como eu estou gravando esse vídeo, eu devo ter 800 vídeos, vai. 800 vídeos gravados. Desses 800 vídeos, tudo é explicado a vocês. Tudo. Assistam mais os conteúdos, busquem explorar mais as playlists, porque toda a informação está sendo passada. Às vezes a gente chega a ser até redundante, porque as pessoas são redundantes hoje em dia. Então, explorem mais meu conteúdo, tá? Bom, eu vou para a última pergunta, tá? Sobraram algumas aqui, mas é bom porque a gente tem material para mais, Spook responde. Vamos lá. Caroline Moura. Olá, tio Spook. O que você diria do deputado Cabo Daciolo em relação a Deus e a política? Obrigada, Ian. Cabo Daciolo, eu diria para você, o mesmo que eu digo quando eu digo para Glória, Glória, o que? A Deus. E com isso eu fecho o meu canal, fecho o Spook Responde de hoje. Divirtam-se, deem risada, busquem ser felizes nessa vida, porque eu sei que muitas pessoas vivem na sua tristeza, nas suas inseguranças. Que o Spook, eu vou morrer. Claro que vai, todo mundo vai. Divirtam-se na vida, para quando Deus olhar para vocês falarem, e aí, o que você aprendeu na vida? Eu aprendi a me divertir. Obrigado pelo dom da vida. Sigam felizes, sigam se divertindo, divirtem-se, curtem a vida. Feliz 2019, que esse ano realmente vai ser longo pra gente, mas vai ser divertido. Vamos dar risada em cada um dos vídeos e vamos ver a vida um pouco mais leve, gente, por favor, tá bom? Muito obrigado de novo, eu já dei meus recados, tá? Aqueles que procuram uma ajuda, como eu falei para Fernanda, limpeza de casas@gmail.com, para aqueles que procuram ajudar o canal, e eu não posso botar o link da loja, porque o YouTube não me recomenda mais meus vídeos se eu fizer essas coisas, casasassombradas.com.br, dúvidas sobre os vídeos, única e exclusivamente no spookresponde@gmail. Lembrando que eu não analiso histórias de pacientes, não dou minha opinião, não dou conselhos, não fico apontando a direção que vocês devem seguir, ok? Isso aqui não é show de evidência, isso aqui não é terra de scalpers, porque scalper é aquele cara que vem, não é inscrito, não tem a menor noção do que eu faço e fica lá, diz aí o que eu fui na vida passada, digo, um chato, porque é isso que você foi, tá bom? Aqui a gente vê a coisa direta, reta, se vocês precisam de ajuda, sabem o caminho, tá bom? Muito obrigado, vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós!